Olá, investidores, tudo bem com vocês? Espero que estejam lá. Hoje nós vamos falar de Kinea. Eu já falo 3 pontos interessantes. O papel negociava acima de 117 em março. Ele conta com um dividend yield dos últimos 12 meses de mais de 10% e 56 mil números de cotista. Será que faz sentido, então, ou não, eu ter esse FII na carteira, que aparentemente tem dados bastante positivos? É um videozinho bastante curto, então eu sugiro que você não salte. Agora, sem mais enrolação, logo depois da vinheta você vai ter acesso à minha tese. Here we go. Então vamos lá, ele é um FII de papel, Kinea índice de preço. Qual que é o objetivo do fundo? E você tem que estar alinhado com o objetivo do fundo para que, se lá na frente ele estiver fazendo muitas distribuições ou se ele estiver retendo dinheiro para fazer aquisições, você já saiba isso desde a origem. O objetivo do fundo é o portfólio dedicado a investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Então são CRIs. O patrimônio líquido dele é gigante, quase 5 bilhões. E o número de cotista, como eu falei, 56.886. Agora, o último dividendo pago foi de R$ 1,13. E vocês vão ver que, realmente, tratando-se de dividendo, eles vêm aumentando. E é um dos melhores pagadores aqui que eu vejo em relação à estabilidade e risco de FII. Mas a gente chegará nessa parte. Quando a gente continua olhando aqui o último informe, a gente verifica que ele teve aquisição de 4 novas alocações com montante de 372 milhões. E praticamente todas as gestões dele estão fixadas em IPCA. E veja que IPCA mais 5,89, IPCA mais 6,25, o que é uma rentabilidade bastante, mas bastante interessante. Depois eu vou mostrar toda a lista de CRI para que você possa pausar o vídeo naquelas ali que te interessar. Beleza? Sigamos. E da forma que eu falei, alocação por instrumento. A gente vê que a posição de caixa é muito baixa, 0,3, o que é bom, porque o caixa às vezes parado ali rendendo só CDI piora a performance do fundo, e o CRI 98,4%, então já está alocado, sendo IPCA 98% do indexador. O IPCA que é o índice aí da inflação. Então, se você tem medo que a inflação descontrole, o Kinea possivelmente pode ter algum sentido em uma carteira diversificada. A alocação pelo setor, 21% em shopping, 28% em logístico e 40% em escritórios. Uma diversificação também que a princípio parece interessante. Em relação ao preço-valor patrimonial, antes de mais nada, galera, se esse conteúdo está fazendo algum sentido para você, eu te peço 3 coisas. A sua inscrição, deixa o seu like e um comentário. Por quê? Porque é a única forma que o YouTube entende se esse vídeo é relevante ou não para ser passado para frente. Dessa forma você ajuda esse projeto. Eu crio conteúdo e você me dá esse feedback se valeu a pena esse vídeo ou não, beleza? Então, relação preço-valor patrimonial. Ele opera com um ágio de 4% a 1,04, ou seja, 4% superior ao seu valor patrimonial. O que, meu entender, tá na minha faixa ali de preço para entrar. Eu não curto entrar, sinceramente, em relações de 1,15 para mais, porque eu entendo que quando tem algum tipo de boato, ruído, o mercado tende a castigar mais esses papéis, o que não aparenta ser o caso de Kinea. Quando nós olhamos aqui em laranja, que é a cota do mercado, em azul escuro, a cota patrimonial, nós verificamos que ali desde março, na verdade desde junho, a cota de mercado veio caindo bem mais do que a cota patrimonial, ou seja, o desconto para entrar nesse papel melhorou ali desde junho. E justamente nesse cinza escuro aqui, que é a quantidade de volume, nós verificamos então que está sendo mais negociado esse papel. Talvez isso aqui seja um leve indício, no mínimo, de que o mercado está falando, ó, esse papel aqui está caindo, o que eu vejo também de forma positiva. E agora eu vou passar aqui devagar, é a lista de CRIs dele, a carteira que ele tem.
tem, para que você possa pausar só para entender um pouco da diversificação e os indexadores que está atrelado à rentabilidade desse FII. Beleza? Muito bem. Como eu falei, 10,62% de dividend yield nos últimos 12 meses. Até comparado aí com títulos prefixados CDBs, realmente 10% é uma ótima rentabilidade aparente. Mas vamos seguir para ver se tem algum risco aqui que me pareça oculto, pelo menos para que eu coloque o meu dinheiro. E a gente já vê que volatilidade é bem superior ao IFIX. Se nós compararmos o quanto que esse papel sobe e desce, comparando ao IFIX, a volatilidade é bem mais acentuada. Então isso aqui já é um ponto negativo, porque você então tem que se preparar emocionalmente para se tornar cotista desse papel. Senão você sempre vai vender enquanto ele estiver caindo e sempre vai comprar quando ele estiver subindo, na esperança de que nunca mais vai cair. E o histórico não mostra isso. Então é aquilo que te chama a responsabilidade de investidor mais a longo prazo. Seguindo, comparando Kinea com outros FIIs, nós verificamos que ele está aqui na dianteira, principalmente pelo KEIGAR. Nós verificamos que nos últimos 3 anos ele tem apresentado um crescimento bastante interessante, principalmente em relação aos seus dividendos. Às vezes as pessoas entram num FII pela fotografia do momento, mas ali o case está ameaçado por uma vacância que vem aumentando e nos próximos anos a performance vai ao lixo, vai a zero. Então nós temos que olhar muito o crescimento para ver se é saudável e se é constante. E Kinea vem mostrando isso, o que é um dado também bastante legal. Olha que importante. Quando nós olhamos a rentabilidade de Kinea e do IFIX numa janela de 2 e 5 anos, nós verificamos que em 2 anos praticamente empata. O IFIX e o Kinea praticamente empata. Mas na rentabilidade dos últimos 5 anos, o IFIX se mostrou mais rentável. E isso aqui já não é um dado positivo. Aqui são os FIIs que têm Kinea na carteira, ou seja, investidores profissionais, gestores de outros fundos que falam, vale a pena eu ter um pedaço do meu patrimônio e da minha estratégia em Kinea. Isso aqui é um feedback bastante importante, porque são gestores profissionais que entraram a fundo na análise desse FII e falaram, eu vou colocar o meu dinheiro aqui. Eu fico sempre com o pé atrás quando o mercado profissional não valida determinado investimento. Será que nós, CPF, somos os seres mais inteligentes do mundo? Então esse tipo de embasamento aqui me deixa um pouco mais confortável. E quando nós olhamos a nota aqui do Fund Explorer, da comunidade em geral, ele tem nota 4.2 de 5, o que também é bastante interessante. Seja na qualidade de gestão, o risco da carteira, a comunidade em geral achou que esse FII aqui tem dados que são acima da média, assim dizer. E aí você me pergunta se faz sentido ou não, então, eu ter Kinea na carteira. Antes de mais nada, eu sei que a gente cumpriu aquele trato e a gente vai se ver daqui pra frente. Inclusive nos comentários desse vídeo eu tô deixando o link pro nosso grupo do Telegram, do Instagram, só para vocês terem noção, e é tudo 100% gratuito. A gente tem mais de 370 pessoas no grupo do Telegram falando de mercado aí 24 horas por dia. São 6 da manhã e já tem 4 pessoas online. Então, galera, deixa um comentário também qual FII que você quer ou ação que você quer que eu fale, se faz sentido ou não para mim eu ter na minha carteira. Então, galera, faz sentido sim eu ter Kinea na carteira. Me parece a estratégia bastante interessante nesse momento em que se diz que a inflação pode fugir do controle, uma vez que os seus CRIs ali estão indexados a IPCA. Ela não opera a um ágio significativo em relação ao preço da cota e o valor patrimonial. Os dividendos vêm aumentando com o tempo, o que então é um dado virtuoso, e eu vejo aqui que 3% da minha carteira faria sentido sim para alocar nesse papel. Então, galera, esse é o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, e tendo gostado a gente vai se ver daqui pra frente. Sigamos em frente, nos vemos em breve e tchau, tchau!